Nós estamos em uma série e a intenção é a gente se preparar para a nossa conferência, cujo título é Um Só Povo. Fala comigo, gente, um só povo. O poder de ser um só povo, o poder da gente ser corpo de Cristo, igreja de Jesus Cristo. E a gente entender que quando a gente consegue viver cada um como membro desse corpo, membro do corpo de Cristo, ele sendo cabeça, se a gente vive e entende cada um vivendo a sua realidade, mas dentro de um só propósito, dentro dos princípios de Deus, a gente não tem noção como é que a gente pode chegar como igreja. João Vitor, falando sobre a conferência, eu tenho absoluta certeza que Deus separou esse dia para nos falar como igreja e nos preparar para os anos que virão. Para os anos que virão, Deus que começou boa obra na nossa vida como igreja, eu tenho certeza que Ele há de completar. E começamos a falar um só corpo, essa igreja transformada, essa igreja conhecedora de Deus. E eu me sinto honrado de falar de um assunto que eu amo falar, que é sobre autoridade espiritual. Autoridade espiritual. E deixa eu ajudar você, o que é a autoridade? Autoridade é o direito ou o poder de ordenar. O direito ou o poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Eu gosto muito da definição de autoridade, a capacidade dada por alguém que tem o poder da gente colocar a ordem. Alguém que tem a autoridade, ele é alguém que foi dado para ele a capacidade de colocar ordem. Se você fala de um policial penal, se você fala de alguém imbuído, revestido de autoridade ali no trânsito, e se a gente fala de alguém em uma repartição pública, alguém revestido de autoridade, é alguém que estabelece a ordem, que estabelece as regras, que faz com que as pessoas venham obedecer. Eu amo quando o assunto autoridade espiritual. E eu imagino, já pensou, se cada um aqui, gente, a minha oração, se cada um aqui entende a autoridade que Deus lhe deu, a autoridade, a capacidade que Deus lhe concedeu. Mas por que muitas pessoas não exercem a autoridade? Não são ousadas ou corajosas, não são pessoas que estabelecem ordem, que fazem com que o reino de Deus venha, porque lhe falta fundamento. E eu quero, antes de falar sobre a autoridade espiritual, falar sobre você, para a gente entender, exercer a autoridade espiritual, a gente tem que entender o fundamento para a gente ter a autoridade. O primeiro fundamento que eu e você a gente precisa entender é a gente conhecer quem é Deus. A autoridade espiritual nos é dada por Deus. Mas eu e você, no âmbito terreno aqui, quanto mais eu conheço a pessoa que tem poder, quanto mais eu vou exercer a autoridade. Faz sentido, pessoal? Se eu chego em determinado lugar, tá certo? Se eu chego em determinada repartição, se eu chego em determinado lugar no governo, e eu chego lá, diz, você veio falar com quem? Eu disse, não, eu vim aqui falar com fulano de tal. Ele disse que eu viesse. Quando eu chego com uma ordem de quem tem poder, todo mundo obedece. Não tem aquela frase, eu não sei se tem lá nos Estados Unidos, mas no Brasil, assim, obedece quem tem juízo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Manda, quando eu sei quem está mandando, eu não sou louco, porque eu tenho juízo para obedecer.
Você precisa saber quem Deus é. O problema da gente não exercer autoridade espiritual primeiro passa porque a gente não conhece quem Deus é. De repente você pode dizer: pastor, eu conheço quem Deus é. Não, você um dia foi apresentado, conhecer você não conhece. Eu estava agora em São Paulo, 2 dias em reunião, muitas coisas que vão aí mudar, muita coisa, não apenas na nossa igreja, mas na igreja brasileira. E a gente estava em reunião, eu estava sentado com um grande empresário, e nós estávamos almoçando juntos, e ele, uma sede de Deus, uma sede por Jesus Cristo, e eu estava dizendo para ele assim: o seu problema é que você não conhece Jesus. Ele disse: não, mas eu sei quem é Jesus. Não, você não conhece Jesus. Você foi um dia apresentado, um dia apresentaram para você. E eu conversando com ele, eu disse assim: olha, você não me conhece, e eu não posso dizer que eu lhe conheço, eu não posso sair por aí dizendo: pai, eu conheci fulano de tal. Não, eu não lhe conheço, nós fomos apresentados. Agora, a partir do momento em que toda semana eu ligo para você, a partir do momento em que, pelo menos uma vez, 2 vezes por mês a gente se encontra, a partir do momento em que constantemente nós estamos conversando, abrindo a vida, compartilhando dificuldades, ajudando um outro, e isso perdura-se por 1 semana, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, eu posso chegar e dizer assim: você me conhece e eu lhe conheço. O grande problema, e por favor, me desculpe, eu não quero dizer que é todo mundo, generalizar, mas o seu grande problema de não ser ousado, ousada, ter coragem, exercer a autoridade, implantar as coisas do reino de Deus, ter postura onde você anda, é porque você não conhece quem Deus é. A gente precisa conhecer quem Deus é. Deixa eu ler um texto interessante, livro de Salmos 46, Salmo 46, e eu quero ler a partir do versículo 10, Salmos 46, a partir do versículo 10. No começo do texto ele diz assim: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Estão comigo, pessoal? Em outra tradução, ele diz assim: aquietai-vos, se tranquilizem, relaxem, porque eu sou Deus. Então, parem de lutar, parem de ficar inquietos, parem de se estressar, porque eu sou Deus. Agora, vamos ler do contrário, só a primeira frase, tá certo? Ao invés de dizer assim: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, você vai começar a dizer primeiro: saibam que eu sou Deus e parem de lutar. Vamos lá, 1, 2, 3. Saibam que eu sou Deus, parem de lutar. É isso que a gente precisa, gente. No dia que a gente souber quem Deus é, a gente vai fazer o quê? Relaxar. Se fosse só isso que você praticasse na nossa vida, eu dizia assim: gente, terminou o culto, deixa eu orar para você e vamos para casa. Porque isso muda tudo na nossa vida. Sabe por que a gente não relaxa? Sabe por que a gente não descansa? Sabe por que muitas vezes a gente fica ansioso? Sabe por que muitas vezes o futuro me traz ansiedade? Sabe por que muitas vezes o futuro me traz medo? Sabe por que muitas vezes uma notícia, meu Deus, guerra, ai, Israel está com o Irã, ai, terceira guerra mundial, ai, não sei o que vai acontecer, e a bolsa vai, e vai não sei o que, meu Deus, o que é que vai acontecer? É porque você não sabe quem Deus é. Se você souber quem o teu pai é, se você tiver intimidade com o teu pai, que é Deus, o Criador de todas as coisas, você vai descansar, você vai relaxar. E quando se fala sobre autoridade espiritual, se você souber o poder de Deus, você seria mais corajoso. Quem é Deus, gente? Quem é Deus? Livro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, fala de uma coisa interessante, eu quero que você vá comigo.
Isaías 40, a partir do versículo 15. Isaías 40, a partir do versículo 15. E o texto, o profeta está aqui trazendo uma palavra para o povo, para eles conhecerem quem é Deus, o poder de Deus, a realidade de Deus. Ele diz assim: na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. China é poderoso, para Deus é uma gota no balde. Não, América é poderosa, para Deus é uma gota no balde. Brasil, gota no balde, Japão, gota no balde. As nações, aí ele continua, para eles são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. No versículo 17, pula para o 17, diante dele todas as nações são como nada. Para ele não, são sem valor e menos do que nada. Eu gosto do verso 18, diz assim: com quem vocês compararão Deus? Com quem vocês compararão Deus? Quando você vai no livro de Jó, quando Deus começa a responder Jó, ele começa a fazer algumas perguntas para Jó. E eu vou ler só alguns textos, né? E ele, no Jó 38, a partir do versículo 1. Estão comigo ainda, pessoal? Sim. Então o Senhor respondeu a Jó. Eu estou falando Jó 38, versículo 1. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um simples homem, vou fazer algumas perguntas a você e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estabeleceu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre os que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntos cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhes porta quando ele rompeu? E aí Deus começa a falar: quem deu ordem? Quem foi meu conselheiro? E quem pode dizer: eu fiz o ser humano, eu fiz os céus, eu fiz as estrelas? Quando você lê texto de Salmo 46, diz assim: os céus são como a cortina da sua habitação. Os céus, as galáxias. Deus é poderoso, gente. Deus é Deus. Você precisa ter intimidade com o teu Pai. Você precisa ter intimidade com o teu Pai que é Deus. Quando você conhecer Deus por um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, todos os dias na presença de Deus, você conhecer Deus, você vai saber que Deus tem poder e a gente vai exercer autoridade espiritual. Então a autoridade espiritual parte primeiramente de quem tem todo o poder. A gente fica impressionado com a capacidade do ser humano de fazer as coisas. Daqui a pouco tempo, a gente vai estar se deparando com robôs. Daqui a alguns anos, tá certo? Vai ter robô recebendo você ali no estacionamento. Bem-vindo à videira. Pode fazer qualquer pergunta que eu vou responder. Aí você vai lá: cadê o pastor Costa Neto? Ele já partiu, ele já está na eternidade. Ei, gente, a gente vai se deparar com essas coisas, mas deixa eu te falar uma coisa:
não se impressione com o que o homem é capaz de fazer das coisas. Se impressione com aquele que do nada fez todas as coisas. Deus fez do nada todas as coisas. Então, primeiro é o fundamento. Eu preciso conhecer o meu Pai. Faça assim com as suas mãos, feche seus olhos e orar por você. Espírito de Deus, leva-nos a conhecer o nosso Pai. Leva-nos a conhecer Deus. Leva-nos a conhecer quem Deus é. Leva-nos a conhecer o poder de Deus. Em nome de Jesus, amém. O segundo fundamento para a gente exercer a autoridade espiritual é conhecer quem Jesus Cristo é. E por que eu preciso conhecer quem Jesus Cristo é? Porque se Deus é a fonte de todo o poder, amém, pessoal? Deus é a fonte de todo o poder, Ele deu a Jesus todo o poder. Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, eu quero ler os versos 18 e 19, Mateus 28, 18 e 19, ele diz assim: então Jesus aproximou-se dele e disse: foi-me dada o que, gente? Toda a autoridade, nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Apocalipse capítulo 1, quando João, ele começa a escrever Apocalipse, ele tem a visão das coisas que iriam acontecer. No capítulo 1, ele se encontra com Jesus, ele tem uma visão de Jesus. E aí no verso 8, ele diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. E aí João começa a ter a imagem de Jesus, ele vê Jesus Cristo. E no verso 17, bota o verso 17: quando o vi cair aos seus pés como morto, então ele colocou sua mão direita sobre mim. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. No livro de Hebreus, no capítulo 2, Hebreus capítulo 2, e aí a gente vai ler a partir do versículo 14, Hebreus capítulo 2, verso 14, eu preciso conhecer quem Deus é, o Deus que tem todo o poder, o Deus que deu a Jesus todo o poder. Sobre Jesus, ele diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, ou seja, Jesus Cristo, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte. Isso é o que, gente? O diabo. Aqui ele diz assim: ele não foi vencido, ele derrotou o diabo e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus Cristo tem todo o poder. Fala comigo: Jesus Cristo tem todo o poder. Deus delegou a Jesus todo o poder. Um dia Jesus estava pregando em Cafarnaum e tinha muita gente, e aí desceram um paralítico, abriram o teto daquela casa, desceram um paralítico e colocaram diante de Jesus. E quando Jesus ele viu aquele paralítico, ele disse assim: os seus pecados estão perdoados. Os fariseus, os líderes daquela, que estavam ali próximo, começaram a dizer assim: quem é esse que tem poder para perdoar pecado? O único que tem poder para perdoar pecado se chama Deus. Então esse aí, quem é ele para perdoar pecado? E Jesus, ouvindo aquela conversa, ele diz uma coisa interessante. Jesus diz uma coisa interessante. Quem que é mais fácil? Ou que é mais fácil? Eu dizer: perdoados estão teus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ou seja, Jesus estava colocando em xeque assim: eu tenho o poder de perdoar pecado e eu tenho o poder de curar. Agora eu estou perguntando para vocês: quem é o mais fácil? Lógico, nenhum dos dois.
E aí Jesus diz o seguinte: para que vocês saibam que eu, o Filho do Homem, o Filho de Deus, tem poder e autoridade nessa terra, eu não apenas digo seus pecados são perdoados, eu digo levanta-te e anda. Jesus tem poder, gente. Jesus tem poder. E a gente precisa entender quem Jesus Cristo é. Você precisa conhecer quem Jesus Cristo é. E a palavra é: você precisa conhecer quem Jesus Cristo é. Mas pastor, eu conheço quem Jesus Cristo é. Quem sabe você foi apresentado a Jesus Cristo. Você não conhece Jesus. Eu já contei essa história aqui. Ela até é engraçada. Mas quem sabe é a realidade de muita gente. Um amigo meu chegou e disse assim: pastor, é impressionante Jesus, né? Eu disse, ele está começando na caminhada dele com Jesus. Eu disse assim: é legal, Jesus é fantástico. Eu disse: pois é, rapaz, ele tem poder, né? Eu disse: ele tem poder. Rapaz, ele cura. Eu disse: pois é, ele cura. Ah, Jesus é incrível. Eu disse: é incrível. Eu disse: cara, estou tão feliz. Você está lendo a palavra, está conhecendo Jesus. Eu disse: não, pastor, eu estou assistindo The Chosen do Netflix. Já contei 10 vezes essa história aqui. Ei, gente, o The Chosen do Netflix é fantástico. Mas ele não morreu por você, ele não tem poder. Ele é a figura de Hollywood. É maravilhoso o The Chosen. Quantas vezes eu já chorei ali com The Chosen. Ei, uma série maravilhosa, mas deixa eu te falar uma coisa: não é esse Jesus. Quem é o Jesus que você conhece? A pergunta que eu pergunto: qual é o Jesus que você conhece? Cuidado para não estar conhecendo o Jesus curandeiro, o Jesus da religião, o Jesus da tua mãe, o Jesus da igreja, o Jesus de outra pessoa. Você precisa conhecer o Filho de Deus, você precisa conhecer o Jesus real, você precisa conhecer o Jesus verdadeiro, o Jesus que tem todo o poder, porque Jesus Cristo tem todo o, porque foi dado a Jesus. Então o fundamento de autoridade espiritual é eu saber quem o meu Pai é, saber quem Deus é, eu conhecer quem Deus é. Saibam que eu sou Deus, descansem, saibam que eu sou o Criador, descansem, os céus e a terra foram feitos pelo Senhor. Eu saber quem Deus é, mas eu saber quem Jesus Cristo é, Ele tem todo o poder. Jesus tem todo o poder. Quando é necessário Ele agir, Ele muda a química. Eu não sou apreciador de vinho, não sei nem vinho, não conheço o vinho. Para mim, assim, não conheço nada de vinho, mas eu só sei uma coisa de vinho. Eu sei uma coisa de vinho: vinho não vem de água, vinho vem de uva. Mas quando Jesus Cristo quer agir, Ele muda a química, porque Ele pega a água e vira o que? Vinho. Eu estava estudando sobre, é impressionante, né? Quando a gente vai atrás, a gente começa a ter ferramentas, e aí tinha um estudo assim: o poder de transformar água em vinho de uma forma lógica, era pegar todo o poder atômico da terra, para transformar uma água em vinho. Então todo o poder que existe, toda a carga elétrica, tudo para transformar uma água em vinho, e Jesus Cristo apenas ordenou. Quando Jesus Cristo quer, meu Deus, Ele muda a química. Quando Jesus Cristo quer, Ele muda a física. Quando Jesus Cristo quer, Ele muda a matemática, porque é impossível, não cabe na matemática 5 pães e 2 peixinhos alimentarem mais de 5.000 pessoas. A matemática não cabe, mas quando Jesus Cristo entra na história, porque Ele tem todo o poder, então você precisa exercer autoridade se você souber quem Jesus Cristo é. E o terceiro fundamento que a gente precisa saber sobre a autoridade espiritual é saber quem eu sou em Cristo. Nós estamos construindo, gente, é uma sequência lógica. Quem tem todo o poder? Deus.
Deus, o Pai, deu todo o poder para o seu Filho. E o Filho deu autoridade para você. Agora eu e você, a gente só vai exercer. Desculpa eu estar repetindo. Eu e você, nós só vamos exercer autoridade, trazer ordem, ter ousadia, ter coragem, colocar as coisas em ordem, as pessoas estão ao meu redor, exercer autoridade quando eu conhecer o poder de Deus, saber que Ele deu a Jesus e saber quem eu sou em Cristo Jesus. E aqui está um problema, mais uma vez. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Primeiro, quando a gente olha no livro de Gênesis, no capítulo 1, versos 26, 27, 28, a gente vai lá. A primeira coisa que você precisa saber é que Deus me fez e fez você semelhança dele. Fala assim, eu sou semelhança de Deus. Ei, fala com coragem, voz audível, está escrito, eu sou imagem e semelhança. Primeira coisa que você tem que saber, você é imagem e semelhança de Deus. Você não é uma pessoa comum, você é uma pessoa especial. Por quê? Porque você é criatura de Deus. Deus te fez de modo especial. Eu gosto do Salmo 139, quando ele diz assim, de forma especial nós fomos criados por Deus. Agora você precisa saber quem Deus é. Jesus, você precisa saber quem você é. Livro de Efésios, no capítulo 1. Efésios, no capítulo 1. A gente vai encontrar quem nós somos. Quem nós somos. E aí, Efésios capítulo 1, verso 3, diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Isso aqui é só o começo. Quando eu olho para esse texto, ele diz o seguinte, o texto fala, não é Costa Neto inventando, não, o texto diz que em Cristo nós somos o que, gente? Abençoados com todas as bênçãos espirituais. Costa Neto, é errado eu pedir, Deus me abençoa? É não. Mas é redundância. Assim, vem cá, você já é abençoado. Não, vocês não ouviram não, acho que vocês estavam prestando atenção a outra coisa. Você sabe quem você é? Você já é abençoado. E o que é ser abençoado? Gente, o que é bênção de Deus? A palavra bênção de Deus é ter os céus abertos e Deus agir. Maldição é ter o inferno aberto e o diabo agir. A Bíblia diz que em Cristo Jesus os céus estão abertos para o Pai agir em você. Então você já é abençoado. A pergunta é, você sabia disso? Mais ou menos. Gostei da sua sinceridade. Mais ou menos. É isso que é a nossa vida. Sabia mais ou menos, pastor. Aqui e acolá a gente sabe, aqui e acolá a gente sabe, e muitas vezes a gente esquece. Já pensou se eu e você, a gente vive na autoridade, dizendo assim, eu já sou abençoado com toda sorte de bênção. E eu não vou ler o capítulo todo, mas nós somos abençoados, nós somos perdoados, nós somos filhos amados, nós somos preenchidos, nós somos santos. Você sabe quem você é? A Bíblia diz que você é imortal, o seu nome está escrito no livro da vida, a morte não tem mais poder sobre a sua vida. Você sabe quem você é filho amado, você sabe quem você é, bênção está sobre a sua vida, você sabe
sabe quem você é, misericórdia e bondade de Deus todos os dias vão estar sobre a sua vida. Você sabe quem você é, o Senhor é o teu pastor, e se você sabe Ele sendo o teu pastor, o teu Pai, você vai descansar em águas tranquilas, você vai comer a comida que Ele vai dar, e ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte, você não vai temer, porque Deus vai estar contigo. Deus vai estar contigo, gente. Saber quem a gente é. Eu me lembro que a gente estava, Gisele, e aí eu preciso voltar pelo menos quase 40 anos. A nossa antiga igreja, e era um culto de oração na terça-feira, fazia terça-feira o culto de oração. E chegou uma senhora, um senhor, uma senhora, um casal, estacionou ali. A gente estava conversando na calçada da igreja. E aquele casal, assim, a senhora é a irmã Arildes? E ela disse, sou. Eu estou procurando a senhora faz tanto tempo. Irmã Arildes, eu estou precisando da senhora, me ajude, minha sogra. Hoje ela está com Jesus. Ela disse, olha, eu tenho um filho, e começou a contar a história do filho dela. Meu filho, ele perdeu o juízo, ninguém sabe, a gente já levou para tanto psicólogo, a gente já levou tanto tratamento, ele está louco, ele está maluco. E ele começou a contar a história dele. O meu filho, na época ele era estagiário do Banco do Brasil, sim, meu filho, há meses ele faz isso. Quando chega 11 horas da noite, ele dá onde ele estiver, ele sai e vai ali para o cemitério São João Batista e pula o muro. E aí ele fica lá horas e horas em cima de um túmulo. Ele já não está normal, ele não fala mais, ele não está mais trabalhando, ele está louco. E se a gente não... E falaram da senhora, Marius, por favor, me ajude, vou orar pelo meu filho. E ela disse, olha, eu não tenho condições de ir agora, mas aqui é meu genro, Costa Neto, ele vai lá ajudar a senhora. E a neném não podia ir, ele foi com as crianças para casa. E aí eu estava com a minha cunhada também está com Jesus, também, a Ilzinha. Eu disse, Ilzinha, vamos lá nós dois, bora? Vamos lá. A gente foi na casa dela. Aqui no Aldeota, um apartamento de luxo, lindo, maravilhoso. E a gente chegou lá. Eu preciso saber quem o meu pai é. Eu preciso saber que Jesus Cristo recebeu todo o poder. Eu preciso saber quem eu sou em Jesus. Jesus me deu a autoridade. Lucas 10, 19. Eu quero que coloque aí. Lucas 10, 19. Jesus diz assim para mim e para você: eu dei autoridade para você. Lucas 10, 19. Eis que vos dou autoridade. Que deu. Ele fala: eu dei a vocês o que, gente? Autoridade. Para pisares cobras, escorpiões e sobre todo o poder do dia. Quem foi que deu a autoridade? Jesus, fala comigo, Jesus. O Pai deu ao Filho e o Filho olhou para mim e para você e disse assim: eu dou autoridade para vocês. E sabe por que a gente não exerce autoridade? De novo, de novo. Porque você não conhece quem é o teu Pai. Você não conhece quem é Jesus. E você não sabe quem você é em Cristo Jesus. Ok, vamos voltar para a história. Eu chego lá num apartamento. Está a família toda lá, reunida. O rapaz está lá no quarto dele escondido. Eu cheguei para a Ilzinha. Está toda a família. Eu disse: Ilzinha, vamos cantar? Bora. Começamos a cantar. Adoramos, adoramos aquele que venceu. Adoramos, adoramos a Cristo vencedor. Pois não há pecado ou culpa
maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nessa terra que não possa arrebentar. Nem cadeias ou prisões que não possa libertar. Adoramos. Começamos a cantar. Cantar. Jesus Cristo. Jesus Cristo. E aí vem um rapaz, sai do quarto dele correndo, passa no meio da sala, todo mundo ali, os familiares, corre, ele passa, e entra na cozinha. E a gente adoramos, adoramos, pois não há pecado oculto. Adoramos. Ele sai da cozinha e vem, parte para cima da gente. Quando ele vem para cima da gente, a gente olha para ele assim: saia dessa vida no nome de Jesus Cristo. Ele, pá, cai no chão, daqui a pouco se levanta completamente liberto. Você pode dar glória a Deus. Se levanta, começa a falar com as pessoas, começa a agir de forma normal. A mãe e o pai abraçam, eles choram ali. Mas o detalhe, ele disse assim, a mãe disse assim: o que foi que houve? Foi só vocês falarem em nome de Jesus, ele foi curado? Eu disse assim, foi só tudo isso. Você pode dar glória ao nome de Jesus Cristo. Eu poderia contar várias histórias. Eu vou contar uma história aqui. Aqui tem muita gente que não tem nem noção do que eu vou contar. Mas pelo menos 15, 20 anos atrás, tinha um aparelho em casa chamado telefone. Nós vimos de uma vigília. Essa vigília terminou às 3 horas da manhã. Então estava indo eu, a Neném, num carro, e o Lucas estava no outro carro. Então, perto da nossa casa, o Lucas baixa o vidro e diz: pai, eu vou deixar os meus amigos em casa e a gente se encontra. Eu estava, na época, morando aqui na Coronel Jucá, na Aldeota. E o Lucas foi, e quando eu cheguei em casa, esse aparelho, cujo nome era telefone, toca. E quando ele toca, eu vou atender, aí na linha: ei, estou aqui com teu filho aqui, viu? 20 mil reais. Se não trouxer 20 mil reais, vai morrer. E eu ouvi como se fosse a voz do Lucas, porque nesse momento, o ânimo, a emoção sobe, você escuta coisas que você nem imagina. E eu vi a voz do Lucas: pai, pelo amor de Deus, ele vai me matar. Eu disse: meu amigo, coisa nenhuma. Me chame de amigo não. 20 mil reais aqui, senão o menino morre. Eu disse: meu amigo, não me chame de meu amigo, eu não sou teu amigo não. Pausa. Eu tinha tido um sonho, um tempo atrás, desse ocorrido. E o sonho que eu tinha tido era o seguinte: eu estava dirigindo, eu parei no sinal, então no meu sonho, estava parado no sinal, vi uma pessoa me assaltar. Eu vi um revólver me assaltar, e no meu sonho, eu olhava para o cara, ele dizia assim: vou te matar. Eu disse: não, quem vai morrer é você. Aí eu olhava para o cara e dizia assim: eu vou contar de 1 até 3, e quando eu disser 3, você vai morrer. No meu sonho. Eu disse: 1, está começando a sentir mal, né? Eu disse: 2, está com medo, né?
E quando eu disse 3, o sonho acabou. O sonho. Quando acaba, vou matar o menino. Aí eu disse: Satanás, eu te amarro agora no poder que há no nome de Jesus. Eu me levanto agora no teu nome, Jesus, na autoridade que o Senhor me deu. Gente, era 3 horas da manhã, eu tenho a impressão que o condomínio todo deve ter acordado. Matar o menino? Quem vai morrer é você. Nessa época, eu não era da graça não, era da lei. Eu disse: quem vai morrer é você. Eu digo 1. Espera aí, daqui a pouco a gente se levanta e vai dar glória. Silêncio no telefone. Eu digo 1. Está com medo, né? Silêncio. Eu digo 2. Está se tremendo, né? Eu digo 3. Ele disse assim: pastor, não me mata não. Espera aí. Eu disse assim: como é que é? Faz isso comigo não, pastor. Ah, sim. E quando eu estava nessa, eu declaro na autoridade. Gente, aí o Lucas entra. Quando o Lucas entra, eu disse: pronto, agora eu vou meter a quinta e agora que o negócio vai pegar. Aí ele diz assim: mata não, pastor. Eu disse assim: você não pode brincar com essas coisas. Você precisa entregar a tua vida para Jesus. Você quer entregar a tua vida para Jesus? Quero. Depois repete comigo essa oração. Senhor Jesus. Repete a oração. Senhor Jesus, eu te confesso, como Senhor e Salvador da minha vida, Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo. Escreve meu nome no livro da vida. Eu preciso do Senhor. Porque a partir de hoje, eu sou teu. Amém. Pai, tem misericórdia dessa vida, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Pastor, o senhor pode orar por um amigo meu? Espera aí, daqui a pouco a gente levanta e dá glória. Repete comigo. Senhor Jesus, eu te faço, como meu Salvador, perdoa o seu pecado, escreve meu nome no livro da vida, a partir de hoje, em nome de Jesus. Pastor, ora pelo outro meu amigo. Eu orei por 4. E aí ele disse isso, ele disse assim: pastor, ora pela gente aqui nos presídios. Quem sabe se não é por isso que a gente está lá, falando para você. Você pode dar glória ao nome de Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus Cristo. Deixa eu falar uma coisa. Deveria ser o nosso normal, gente. Deveria ser o nosso normal. Eu estava ontem em São Paulo, numa reunião muito importante. A pessoa que estava nos hospedando foi fazer um almoço para a gente. Assim: pastor, vamos aqui comprar as coisas. A gente saiu, era um condomínio de luxo ali em São Paulo. E tinha um supermercado dentro dele. Eu estava na fila. E quando eu olhei, tinha uma senhora grávida. Eu olhei para a senhora e disse assim: é o seu primeiro filho? Ela disse: não, é o segundo. Eu disse assim: é menino ou menina? É menina. Eu disse: essa menina vai carregar alegria.
essa criança é especial, vai ser especial na vida de vocês. Como é o nome dela? E aí, não sei se é Suzy, sei lá. Você devia colocar Suzy Joy. Joy, alegria. Porque a preocupação vai bater na porta dessa criança e vai estar ocupado com a alegria do Senhor. A ansiedade vai bater na porta, vai estar ocupado. Essa criança vai trazer alegria para a sua casa e onde ela estiver, porque a alegria do Senhor está sobre a vida dela. Essa mulher começou a chorar e disse assim: por que o Senhor está dizendo isso? Ah, se a gente conhecesse o nosso Pai. Ah, se a gente conhecesse Jesus. Ah, se a gente soubesse quem é em Cristo Jesus. Eu estava mês passado numa reunião no Ministério de Desenvolvimento Social, uma cúpula aqui da cidade de Fortaleza. E nós estávamos discutindo sobre recursos para treinar, e a gente vai estar assinando uma parceria para a gente treinar e capacitar cabeleireiro, manicure, pedicure na cidade de Fortaleza através do Instituto Vida Videira. E nós estávamos discutindo isso lá no Ministério de Desenvolvimento Social. Estava comigo primeira dama, estava comigo o pessoal da secretaria, estava comigo só gente lá na sala, secretário de Desenvolvimento lá. Quando terminou, está tudo bem, está tudo jóia. Qual é o nosso normal? Tá bom, vamos orar? Vamos orar. Por quê? Porque isso aqui é planejamento humano. Se a gente não tiver a bênção de Deus, isso aqui não vai acontecer. Me levantei, como me levantei, todo mundo ficou em pé, e ali comecei a orar: Senhor, meu Deus, eu peço a tua mão, eu peço, Senhor, a tua ajuda, porque não é sobre a nossa vida, é sobre o pobre necessitado, em nome de Jesus. Eu quero declarar que você vai conhecer o Pai, você vai conhecer Jesus, você vai saber quem você é. Eu quero declarar sobre a sua vida, abre a tua mão, que você vai exercer autoridade espiritual na tua casa, no teu condomínio, no teu trabalho. Você vai ser bênção quando você tomar café, você vai ser bênção quando você almoçar, você vai ser bênção quando você viajar. As pessoas do teu lado vão ver Jesus aqui na tua vida. Você vai ser boca de Deus, você vai ser as mãos de Jesus onde você estiver, você vai ser os braços de Jesus onde você estiver. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Você já é abençoado, você é perdoado, você é amado de Deus, você tem autoridade. Eu quero declarar dentro das unidades prisionais, Jesus Cristo entrando na tua vida, perdoando os teus pecados. Eu quero declarar que agora todo aquilo que o diabo durante anos fez contra a tua vida, eu quero agora dizer ponto final. A partir de hoje você vai ser servo do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro uma igreja avivada, eu declaro uma igreja cheia do poder de Deus, eu declaro uma igreja que vai falar as verdades de Deus. Eu quero declarar você trazendo ordem para a tua casa, você trazendo ordem no teu ambiente de trabalho, você trazendo ordem onde o diabo colocou o dedo. Você vai trazer a palavra de Deus, a paz de Deus, a esperança de Jesus. Eu quero declarar você cheia do poder de Deus, cheio do poder de Deus, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Você pode adorar o nome de Jesus.